Galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostarem, deixe o seu like e se inscreva no canal. Olha só, lembra do caso do delegado da PF que fez arapongagem lá em Miami? Ilegal, né? Porque você não pode fazer espionagem em outro país, né, de forma ilegal, né? Isso, todos os países do mundo têm isso daí, né? O Lula fica gritando soberania, 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 mas estava agredindo a soberania dos Estados Unidos, né? Aí agora o Lula quer fazer reciprocidade para expulsar americanos aqui do Brasil. Ou seja, o Lula está querendo comprar briga com o Trump. Achou uma ótima oportunidade para comprar briga com o Trump, mas é o que eu falo para vocês. A situação ficou tão óbvia que é o Brasil que está errado nesse caso, e isso não afeta os brasileiros de forma geral, afeta apenas o delegado que estava fazendo a arapongagem lá, que eu acho pouco provável isso funcionar, tá? O Lula, lembra que ele ganhou um pouquinho de popularidade ano passado, quando houve as tarifas aqui no Brasil, e aí ele se colocou, brigou com o Trump, não sei o que lá, arrumou um monte de coisa, depois ele fez amizade com o Trump, né, voltou a gostar do Trump, não sei o que, e resolveu a coisa. Mas ele acha que ganhou popularidade com isso, né? Ganhou um pouquinho, muito pouca coisa, como eu falei, que ganharia e voltaria ao nada do mesmo jeito. Ele acha que agora vai conseguir de novo. Mas eu falo para vocês, há uma diferença aí. As tarifas foram vistas como realmente, né, um ataque ao Brasil, porque, né, você não tem nada a ver com isso e você está sendo prejudicado com esse negócio. Você que vende coisa para os Estados Unidos está sendo prejudicado sem ter culpa de nada, né? Não é o caso aqui. A pessoa que foi prejudicada foi o delegado da PF, que realmente fez coisa errada lá nos Estados Unidos, que realmente fez espionagem indevida por lá, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso daqui vai dar margem para um monte de coisa. O que o Lula quer é que o Trump brigue com ele. Já tem algum tempo que o Lula está cavando falta para o Trump brigar com ele, porque o Lula acha que a única chance que ele tem de ganhar a eleição é se o Trump comprar uma briga com ele. E ele está lá na Europa, tentando convencer os líderes europeus a embarcarem numa briga com o Trump e com ele, e não sei o que lá. E não vai conseguir, porque o pessoal sabe que não tem nenhuma chance, né? Os esquerdistas aqui no Brasil ficam falando, não, porque pode ter um impeachment do Trump. Cara, não tem nenhuma chance disso acontecer, bicho. O Trump vai até o mandato dele, até o final de 2028. Pode ser que ele não consiga reeleger, eleger o sucessor, mas muito pouco provável o Trump sair antes disso, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Drones Baba Yaga sobre Palácios, Sindicato dos Youtubers Libertários e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então a notícia que saiu agora cedo é essa, olha só. Lula avalia banir americanos para tirar proveito eleitoral da expulsão do delegado da PF, né? A ideia inicial seria expulsar entre 2 e 3 militares ou agentes de inteligência que atuam na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Detalhe, esses militares americanos que estão aqui no Brasil, eles cumprem as tarefas dentro da lei brasileira. Em momento algum, eles foram pegos fazendo alguma coisa errada ou espionando alguma coisa diferente. Existem tarefas de adidos, né, americanos aqui no Brasil, brasileiros lá nos Estados Unidos. Isso é normal, todos os países têm relações com outros países, têm adidos desses outros países, né? O problema, no caso do Marcelo Ivo, né, do delegado da PF, que foi pego lá em Miami, é que ele descumpriu a parada, né? Ele estava fazendo merda, né? Aqui, ó. O governo Lula avalia expulsar do Brasil de 2 a 3 oficiais que trabalham na Embaixada dos Estados Unidos como resposta à vexatória expulsão do delegado da Polícia Federal acusado de prestar informação falsa sobre o status migratório do ex-agente federal Alexandre Ramagem naquele país. Como eu expliquei para vocês, né, a gente cobriu isso, falei sobre isso no vídeo de ontem, né? O Ramagem estava legal lá nos Estados Unidos, ele chegou no país legalmente e solicitou asilo. Nessa situação, até o final do processo de asilo, ele tem status legal lá nos Estados Unidos. Ele pode morar, pode trabalhar, pode fazer o que ele quiser lá, ele só não pode votar. Mas o resto todo ele pode ficar lá nos Estados Unidos até o final do processo de asilo. No final do processo de asilo, ele pode ter dois resultados. Ele pode ser concedido o asilo, e aí nessa situação ele ganha um green card, ele ganha o direito de permanência de residência nos Estados Unidos, ou pode ser recusado. Aí nesse caso, ele tem de novo 6 meses para sair dos Estados Unidos e ou voltar para o Brasil ou ir para um outro país qualquer, né? Ele tem 6 meses para sair de lá, né? O ponto aqui é esse: enquanto está correndo o processo de asilo, ele está legal. O que aconteceu nesse caso? O pessoal, o Araponga brasileiro lá, o Marcelo Ivo,
inventou que ele teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos. E se ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos, ele não pode pedir asilo e aí todo o processo seria errado. Essa foi a lorota que foi contada para o pessoal do ICE lá em Miami, né? Só que a mentira tem perna curta. O pessoal do governo americano falou, peraí, que negócio é isso? O cara tá certo, o cara tá regular aqui nos Estados Unidos. Não tem nada de errado. Pegaram o cara na mentira, né? E aí o cara foi expulso dos Estados Unidos, muito certo dos Estados Unidos. É o mínimo. Eu acho que o cara podia ser preso, mas beleza, foi expulso, né? Agora, o Lula está querendo se aproveitar eleitoralmente disso. A ordem teria partido do próprio Lula. Segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores, na tentativa de reverter seu mau desempenho nas pesquisas eleitorais de intenção de voto, nas quais tem aparecido atrás do principal adversário, Flávio Bolsonaro, a ideia do petista, rapidamente transformada em ordem interna no Ministério das Relações Exteriores, é identificar entre os funcionários do corpo diplomático norte-americano baseado em Brasília, militares ou marines que fazem a segurança das embaixadas dos Estados Unidos em todo o mundo, ou ainda eventuais agentes do FBI e da CIA que atuam no país com conhecimento do governo brasileiro. Portanto, dentro das regras do governo brasileiro, o brasileiro que foi expulso lá dos Estados Unidos estava quebrando as regras do governo americano, né? Inclusive, um ponto que o pessoal chama atenção é essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, circulou no G1 em toda a mídia nacional, dizendo que a operação de espionagem que foi feita lá nos Estados Unidos, porque identificaram a bagagem da mulher do Ramagem, vocês lembram disso? Eles falaram tudo orgulhosos, né? Não porque os brasileiros conseguiram saber onde é que o Ramagem estava e não sei o que lá. Essa é a imagem que derrubou o Marcelo Ivo. Ela foi tirada de dentro de outro veículo que estava sendo usado para seguir os passos de Ramagem nos Estados Unidos. Ou seja, estavam fazendo espionagem, estavam fazendo operações de espionagem dentro dos Estados Unidos. Quem vazou para o G1 a recebeu diretamente do oficial de ligação e não imaginava que seria prova contundente da ação ilegal. O pessoal da esquerda aqui da imprensa brasileira estava comemorando, vamos prender o Ramagem, os caras conseguiu, Marcelo Ivo, herói nacional, conseguiu, né, a detenção do Ramagem, vai conseguir a deportação para cá, mas no final das contas, isso aqui prova que houve espionagem ilegal, a prova cabal, óbvia, de que ele estava fazendo espionagem sem estar registrado para isso. Ele é meramente um oficial de ligação da PF com o ICE e o CBP lá nos Estados Unidos. A função dele é apenas trocar informações com os policiais de lá. Ele não tem licença para sair fazendo operação policial lá nos Estados Unidos ou ação de espionagem lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, ficou muito clara, muito óbvio o que o cara estava fazendo lambança, né? E esse mesmo cara, eu quero lembrar para vocês, é o cara que faz a ligação com o CBP também. Lembra do caso do Felipe Martins, tá? Existe uma chance desse cara ser o responsável por toda a lambança, inclusive o tempo, né? A questão temporal, o período em que ele é esse oficial de ligação corresponde exatamente também à época que o Felipe Martins foi denunciado numa coisa muito estranha, que os sistemas lá do CBP americano apareceram com o nome do Felipe Martins e coisa e tal. Assim, é muito estranha essa história. Não temos ainda o esclarecimento completo. Já tem uma investigação do Felipe Martins. Agora, né, aqui, os Estados Unidos abriram uma nova investigação pelo delegado pela ação ilegal contra o Ramagem. Então ele já está fazendo, ele foi expulso dos Estados Unidos, mas continuam investigando o que ele fez lá. Inclusive o pessoal do ICE e do CBP que está lá nos Estados Unidos está sendo investigado também. Que papo é esse de ficar dando trela para esse cara que não tem, não deveria fazer esse papel de espião lá nos Estados Unidos, né? Então estão investigando essas coisas todas. A situação do Brasil já está ruim e pode ficar muito pior dependendo do que eles entreguem aqui, dependendo de como essa investigação ocorra, né? Aqui, ó. O Itamaraty reagiu à ordem de saída do delegado da PF dos Estados Unidos. O Itamaraty falou que é um absurdo, não sei o que lá. Diz que não houve comunicação prévia por parte dos Estados Unidos e a mensagem teria sido transmitida de forma indireta. O governo brasileiro ainda afirma que aguarda um comunicado oficial entre os dois países, conforme prevê o procedimento diplomático, não sei o que lá, não sei o que lá. O problema é o seguinte, meu amigo, isso aqui foi os Estados Unidos quebrando galho, cara. Esse cara era para ser preso lá nos Estados Unidos, não era para ser expulso. Os Estados Unidos quebrou o galho e falou, ó, vaza daqui enquanto é tempo, porque a gente vai continuar essa investigação, tá? E aí, ou seja, o que está acontecendo é isso, né? E o Lula está vindo aqui agora falando aqui, ó, o presidente Lula falou sobre o agente da Polícia Federal ligado à prisão de Ramagem. Acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer reciprocidade com eles no Brasil. O problema, Lula, é que o que houve foi um abuso do seu policial contra o governo americano, né? Nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar ingerência e abuso de autoridade que alguns personagens americanos querem ter relação com o Brasil, né? Ou seja, o Lula está querendo comprar briga com o Trump. Todo mundo sabe o que quer, é lógico que ele quer, ele está querendo isso exatamente pelo motivo eleitoral, a gente sabe disso,
Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, há essa limitação. Por que ele conseguiu alguma vantagem com relação às tarifas? Foi o mesmo caso do Mark Carney lá no Canadá. Porque tarifa afeta todo mundo, né? É uma coisa que você, brasileiro, se sente atingido por isso, embora não tenha feito nada de errado. Esse caso aqui, você não foi atingido, eu não fui atingido. A única pessoa que foi atingida foi o Marcelo Ivo, lá da PF, que fez o que fez. Galera, dessa vez o Lula já perdeu. Diz aí nos comentários o que você acha.